Se ficarmos, morreremos, mais cedo ou mais tarde, não aguentaremos esta vida e morreremos como vem acontecendo com muitos. Se tentarmos fugir, teremos uma chance de seguir nossas vidas. Outros prisioneiros já conseguiram, e nós também vamos conseguir. Aquela era a injeção de ânimo que estava faltando para Katrina. A mulher levantou-se do seu leito, sem fazer barulho, e deu um abraço na filha. Eu a amo mais que tudo, Nicole. Também amo você, mamãe, disse a menina, retribuindo o forte abraço. Prometa que, caso aconteça alguma coisa de ruim, você vai continuar lutando com toda a sua força, até o fim, disse Katrina, olhando, firmemente, nos olhos da filha. Prometo, mamãe. Mas não se preocupe com isso, nós vamos conseguir. Neste instante, tocou um apito para que os guardas trocassem as posições. Katrina olhou assustada à sua volta e, colocando-se em alerta, pegou a mão da filha e foi em direção à porta do galpão. Havia um grande cadeado que fechava a porta pelo lado de fora. Para sua surpresa, o cadeado estava aberto. Katrina percebeu, naquela hora, que o comandante devia estar falando a verdade, quanto à facilidade de sua fuga. Abriu a porta, devagar, e olhou para os lados. Certificou-se de que não havia ninguém por perto. Tomando a mão de Nicole, Katrina correu o mais que pôde em direção ao portão principal. Com passos trôpegos, as duas tentavam silenciar a corrida o máximo possível. Ao longe, ouvia-se a voz de alguns soldados que tentavam distrair os que não sabiam da fuga. Aquela distração não duraria muito tempo, por isso Katrina e Nicole corriam como nunca correram antes. Conseguiram alcançar o portão principal, mas, para a surpresa de Katrina, ela viu um soldado de guarda em frente ao portão. O soldado virou-se e Katrina viu que se tratava do soldado que as levara para o dormitório do comandante. O soldado, ao avistar as duas, deu um leve sorriso e se virou de costas, fingindo que não as vira. As duas, então, passaram correndo por detrás do soldado, alcançando, assim, a parte de fora do gueto. Katrina virou-se e, olhando para o soldado, apenas por alguns segundos, disse: Muito obrigado, jamais me esquecerei do senhor. Nicole, puxando a mãe pelas mãos, forçou a virar-se novamente. No momento em que Katrina virou-se, um estampido seco se fez ouvir naquela cálida noite. A mulher parou e virou-se para ver o que havia acontecido. A cena em que se desenrolara em sua frente foi aterradora. O soldado que a havia ajudado estava deitado com um tiro na cabeça, ao seu lado, apontando a arma para ela e para a filha. Estava o maldoso soldado que a havia agredido naquele fim de tarde. Paradas as duas ou eu atiro, gritou o soldado. O comandante vai adorar saber que este traidor facilitou sua fuga, judia vagabunda. Neste instante, muitos outros soldados chegaram até o local, levados pelo barulho do tiro que tirara a vida do soldado. Em poucos instantes, havia vários soldados de arma em punho, prontos para atirar em Katrina e Nicole. Levada pelo desespero e pela emoção, Katrina puxou a mão da filha e, no impulso, começou a correr, praticamente arrastando Nicole pelo braço. Paradas ou eu atiro, gritou o mesmo soldado. Vendo que as fugitivas não paravam, o homem deu a ordem para que os demais soldados abrissem fogo contra elas. Foi uma verdadeira chuva de balas em direção das duas fugitivas. Katrina, percebendo o erro que cometera, ajoelhou-se e, com seu próprio corpo, protegeu Nicole do sangrento ataque. Cessar fogo, gritou o homem. Os soldados pararam de atirar, e alguns se aproximaram de onde estavam Katrina e Nicole. Katrina, ainda de joelhos, protegendo a filha, estava muito trêmula e com várias perfurações de bala nas costas. Nicole, em estado de choque, estava com um machucado profundo no braço, devido a uma bala que lhe pegara de raspão. A menina tremia muito,
enquanto Katrina ia tombando aos poucos. Arrebanhando um mísero resto de forças que tinha, Katrina, chorando, disse para a filha: "Desculpe, minha menina, eu não vou conseguir. A mamãe ama muito você. Lembre-se de sua promessa, jamais desista de lutar. Lute, com todas as suas forças. A mamãe estará junto com o papai, olhando por você, daquela estrelinha que você viu na outra noite. Nunca desista, minha criança, nunca desista. Não desista. Não desista." Quando Katrina disse as últimas palavras, seu rosto já estava colado no chão frio de terra dura. Nicole não chorava, aliás, Nicole não esboçava sentimento algum. Seu rosto parecia ter se petrificado. O ferimento que ela tinha no braço, apesar de ser muito profundo, aparentava não estar lhe causando dor alguma. Os soldados rodearam as duas, e o homem que havia descoberto a fuga e matado outro soldado que estava de guarda, chegou diante da cena. Ao ver que Katrina estava morta, esboçou um ligeiro sorriso, olhou para Nicole e disse: "Ninguém sai daqui com vida." Se pensou que poderiam fugir, estava enganada. Terminando a frase, o homem sacou a arma, mas, ao invés de atirar contra Nicole, deu-lhe uma forte coronhada na cabeça. A menina, que já estava em estado de choque, perdeu completamente os sentidos. Desacordada, Nicole foi levada pelos soldados para a enfermaria, com um ferimento enorme no braço e com um grande corte na cabeça, que sangrava muito. No seu quarto, Ralph Schneider chorava muito. Naquela noite, ele não conseguiu dormir e, do seu aposento, ouviu os disparos. Com certeza, a única mulher que despertara os seus sentimentos mais profundos estava morta. Mais uma vez, ele se culpava pela morte de pessoas inocentes. Na enfermaria, uma frágil garotinha era colocada em um leito sujo, onde teve seus ferimentos limpos e suturados por uma bondosa enfermeira alemã. Nicole, desacordada, devido à violência do golpe, nem sequer conseguia desprender-se do seu corpo físico. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Embora os soldados tivessem retirado o corpo de Katrina do local onde acontecera o brutal fuzilamento, ela ainda continuava deitada, inconsciente, no mesmo lugar. Seu corpo espiritual, entorpecido pelo rápido desencarne, não assimilara, de imediato, a sua nova condição. "Angelinos, me ajude a arrumar Katrina, para que os socorristas a levem", disse Andreas ao seu amigo. O abnegado trabalhador do Senhor, que se postava junto a Andreas, ajudou o amigo a melhor acomodar Katrina. No corpo perispiritual da mulher, os buracos de bala ainda sangravam muito. É estranho dizer que espírito sangra, mas, se estudarmos um pouco a respeito das desencarnações violentas, veremos que fica registrado no perispírito do ser, os últimos acontecimentos com seu corpo carnal. O próprio subconsciente do ser, mesmo este estando inconsciente, plasma seu corpo perispiritual com as mesmas características que ele tinha, momentos antes do desligamento corpóreo, inclusive os ferimentos e até mesmo as roupas que usava. "Acha que Katrina vai se recuperar rápido?" perguntou Angelinos. "Isso ninguém pode dizer ao certo, meu amigo", respondeu Andreas. "Muitas vezes, o espírito logo percebe sua nova condição de liberto do cativeiro carnal, porém também é muito frequente que o ser demore anos, até mesmo décadas, para perceber que desencarnou. Talvez Katrina durma, por um longo período, mas isso é impossível de se prever, e o melhor a fazer agora é levá-la para o pronto-socorro, o mais rápido, para que seu perispírito comece a receber o devido tratamento, o quanto antes." Mal Andreas terminara de falar, sentiu uma mão amiga que bateu em seu ombro. Ao virar-se para ver de quem se tratava, deparou-se com 3 amigos seus da espiritualidade. "Olá, Andreas, há quanto tempo não o vejo", disse o líder da equipe que aparentava ter por volta de 30 anos.
Pietro. Que bom revê-lo, disse Andreas, retribuindo a cordialidade com um caloroso abraço. Deixe-me lhe apresentar Angelinos. Esse nosso irmão está estagiando em uma missão junto comigo. Pietro deu um abraço em Angelinos, dizendo: Muito prazer, Angelinos. Se está fazendo um estágio com o irmão Andreas é porque tem muito merecimento. Tenho certeza de que está aprendendo muito. Muito, mesmo, irmã Pietro. Andreas é um ótimo professor e amigo. Sim, é verdade. Sei disso porque já fui seu aluno, assim como você. Todos deram risada da expressão de espanto que Angelinos fez. Enquanto eles conversaram, os outros dois espíritos que estavam acompanhando Pietro colocaram Catrina em uma espécie de maca. Irmão Andreas, irmão Angelinos, estes são Mambolo e Charles, disse Pietro, apontados para seus ajudantes. São trabalhadores incansáveis que tenho o privilégio de ter ao meu lado, nos socorros prestados na crosta terrestre. Era evidente, não só pelo nome, mas também pela aparência, que Mambolo era oriundo do continente africano, e Charles era, provavelmente, da Inglaterra. Após as devidas apresentações, Pietro retomou a conversa com Andreas. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis, irmão Andreas, disse ele. Os homens, aparentemente, perderam toda a fé de um futuro melhor. Por onde temos passado para prestar socorro, temos visto a destruição que esta guerra vem impondo aos habitantes do orbe terrestre. Tenho receio de que todos perderam sua fé em Deus. Não pense assim, Pietro. Apesar de estarmos passando por um momento muito difícil, sabemos que nada acontece sem o consentimento do Pai, respondeu Andreas. A humanidade vai retirar inestimáveis valores de toda esta situação. Hoje, onde vemos somente a discórdia e a destruição, veremos, amanhã, lições que mudarão muito a maneira de pensar da maioria dos seres. Lembre-se de que é na dificuldade que aprendemos mais. Tem razão, Andreas. Apesar de a Terra estar sendo bombardeada por falanges que colaboram com o mal, vemos que, em muitos lugares, pessoas de bom coração, encarnados ou não, tentam fazer algo por seus semelhantes. É o caso de um homem chamado Schindler. Apesar de ser influente empresário alemão, está tentando salvar muitas vidas. Temos aqui também o caso do nosso amigo Ralph, disse Andreas. Apesar de ser um temível oficial alemão, tem, dentro do peito, um coração que vibra muito amor. Infelizmente, nosso amigo acabou se perdendo na difícil provação de autoridade, mas podemos observar que ele tenta livrar-se das amarras de seus erros, ajudando alguns infelizes prisioneiros a fugir. Após alguns instantes refletindo, Pietro disse para Andreas: Que mundo melhor teríamos se, ao invés de pensar em poder material, o homem pensasse mais em ajudar seu semelhante? Isso seria uma utopia, irmã Pietro, e isso a Terra está longe de alcançar, disse Andreas. Bem, irmãos, a nossa conversa se prolongou por demais. Devo levar Catrina, para que inicie seu tratamento, falou Pietro. Mas, antes, vamos fazer uma prece todos juntos, para que se derrame sobre a terra um pouco de luz e de paz. Os integrantes da equipe de Pietro, ele próprio, Angelinos e Andreas, formaram um círculo, em torno da maca onde Catrina estava acomodada. Após proferir linda prece que continha pedidos de paz e amor aos homens da terra, os socorristas, levando Catrina deitada na maca, começaram a caminhar em direção a um túnel de luz que apareceu próximo do grupo. Antes de ser inundado por radiante luz branca, Pietro virou-se para os amigos e disse: Vamos nos encontrar mais vezes, irmãos. Que a paz de Deus possa habitar os nossos corações. Até breve, amigos, disse Andreas aos socorristas. Pietro virou-se e começou a caminhar para dentro do túnel. À medida que ia entrando no túnel, este ia diminuindo a intensidade de luz, até que se apagou por completo.
Acha mesmo que o veremos, em breve, Andrés? Perguntou Angelinos. Muito antes do que você imagina, meu amigo, respondeu Andrés, colocando a mão nas costas de Angelinos, incentivando-o a caminhar em direção à enfermaria. Ralph Schneider, que passara a noite toda de uniforme, andando de um lado para outro de seu quarto, encontrava-se agora sentado em sua poltrona, esperando que algum soldado lhe trouxesse alguma notícia de Katrina e de Nicole, muito embora, em seu íntimo, sentia que estavam mortas. Fortes batidas na porta se fizeram ouvir, pondo o comandante em alerta. Comandante. Abra a porta, senhor, pois tenho más notícias. Ralph Schneider reconheceu a voz de um dos soldados mais cruéis que ele tinha em seu batalhão. Levantou-se e foi em direção à porta, para abri-la. Ao ver o soldado parado em frente à porta, nem se deu conta de que atrás dele havia o corpo de um de seus mais confiáveis soldados, junto com o corpo daquela que despertara seu sentimento de amor. Senhor, tenho más notícias, disse o homem que assassinara, friamente, o bondoso soldado. 2 prisioneiros estavam tentando fugir pelo portão principal. Um dos nossos homens estava facilitando a fuga e, por sorte, passei pelo local, no momento em que eles estavam saindo. Onde estão os prisioneiros e o soldado traidor? Perguntou Ralph, tentando, com um tom de rispidez à voz, disfarçar sua decepção. O soldado não respondeu nada, somente saiu da frente para que o comandante pudesse ver os corpos estirados sob um sujo pano branco. Você me disse que havia mais de um prisioneiro. Onde estão os outros? Perguntou, mais uma vez, o comandante tentando descobrir o que havia acontecido com Nicole. Sim, senhor. Havia, junto com a mulher, uma menina. Ela foi encaminhada para a enfermaria. Levem os 2 corpos e joguem na vala, deu a ordem o comandante. Depois avisem da baixa do soldado. Digam que um prisioneiro o matou, pois não quero ninguém do Hitler vasculhando nosso campo. O soldado, que estava parado, escutando as ordens do comandante, virou-se e, com um aceno de cabeça, fez sinal para que os outros soldados cumprissem as ordens. Depois que os outros se afastaram, voltou a dirigir-se ao comandante. Senhor, não é do meu feitio questionar o que meus superiores fazem. Mas não pude deixar de notar que, toda vez que um prisioneiro tenta fugir, antes ele passa pelo seu quarto. Espero que isso não tenha ligação com o senhor, com todo o respeito, é claro. Ralph não pensou 2 vezes. Suas atitudes estavam colocando em situação de risco, e aquele soldado poderia levá-lo à morte. Sacou sua arma e deu um tiro entre os olhos do homem, que tombou sem vida. Apressado, colocou a arma que estava no cinturão do soldado em sua mão e olhou em sua volta, para certificar-se de que não havia ninguém olhando. Em poucos minutos, vários soldados estavam frente à cena, atraídos pelo barulho do tiro. Senhor! O que aconteceu? Perguntou um soldado. Este homem tentou me matar, explicou-se o comandante, arquivando mais uma mentira em seu vasto currículo. Disse que planejou a fuga daquela judia porque estava apaixonado por ela e, como não conseguiram fugir, iria me matar, por eu ter abusado delas, na noite passada. O soldado que perguntou também não sabia dos ocultos planos do comandante, mas alguns que ali estavam trocaram olhares desconfiados, pois sabiam que aquele soldado que estava morto não ajudaria e, muito menos, se apaixonaria por judia alguma neste mundo. Se assim, senhor, o que devemos fazer com o corpo deste verme? Voltou a perguntar o soldado. Joguem-no na vala, junto com os outros, respondeu, secamente, o comandante. O dia já estava amanhecendo, quando a situação começou a normalizar-se. Os soldados que estavam de guarda na noite que passara começaram a trocar de turno com outra turma que estava chegando do descanso. Mulheres, homens e crianças de corpo esquelético começavam a circular pelos corredores de arame farpado,
para iniciarem sua jornada de trabalho diário. Nenhum deles ousava comentar sobre os tiros que foram ouvidos, à noite, mas a maioria deles sabia que, naquela noite, alguém tinha morrido. Depois do ocorrido, Ralph trancou-se em seu aposento, para remoer o remorso de ter sido responsável direto e indireto da morte de 4 pessoas. Até quando? Perguntava-se ele. Até quando? Passado algum tempo, Ralph escutou batidas em sua porta e, despertando de seus pensamentos, levantou-se para atender. Era uma enfermeira que o chamava. Senhor, esperei que passassem ronda pela enfermaria hoje, mas, como o senhor não apareceu por lá, tomei a iniciativa de vir aqui para chamá-lo. Esta madrugada, uma garotinha judia deu entrada em nossa enfermaria. Ela estava com um tiro de raspa no braço e um profundo corte na cabeça, ocasionado por um golpe. O comandante Schneider escutava, atenciosamente, a mulher falar. Afinal, teria Nicole também morrido? Vá logo ao assunto, apressou Ralph. Bem, senhor. Hoje pela manhã, ela despertou e pediu para ver o senhor, disse a enfermeira, indo diretamente ao assunto. Eu disse a ela que não tinha o direito de exigir tal coisa, mas algo em seu olhar me implorava que viesse chamá-lo. Neste instante, uma aeronave passou em voo rasante por sobre eles. Pelo modo de como se posicionou no ar, ela iria pousar. Era um avião de médio porte. Possivelmente, estava trazendo alguém importante. Vou até a pista de pouso e, mais tarde, passarei para ver o que a menina quer, disse o comandante em voz alta, para encobrir o barulho do motor da aeronave. Peço que não deixe que ela morra. Dependendo do que for, quero matá-la com minhas próprias mãos. A enfermeira ouviu as últimas palavras do comandante e virou-se para sair. Ao dar as costas para Ralph, ela não pôde deixar de esboçar um sorriso sarcástico. Ela, assim como muita gente, já estava sabendo que o comandante estava tentando ajudar alguns prisioneiros a fugir. Para a enfermeira, aquilo era um alívio, pois podia, assim, cumprir com sua obrigação de salvar vidas, independentemente de quem quer que fosse. Porém os rumores começavam a chegar ao alto escalão do exército alemão. Ralph Schneider estava correndo o risco de ser fuzilado. Sem se dar conta do que estava começando a se passar, Ralph pôs seu quepe e rumou em direção à pista de pouso, que ficava do lado de fora do campo. Passou pelos corredores de arame farpado. Naquela hora, todos estavam trabalhando, e não havia ninguém em seu caminho. Chegou até o grande portão que dava acesso à parte externa do campo. Um soldado que montava guarda no portão cumprimentou-o, batendo continência e esticando o braço direito à altura da cabeça. O temível comandante retribuiu o cumprimento e saiu na direção da pista de pouso. Quando pôs os pés para o lado de fora do portão, deparou-se com uma enorme mancha de sangue no chão, que estava a aproximadamente 20 metros dele. Caminhou devagar até onde estava aquela mancha. Ele sabia a quem pertencia aquele sangue. Katrina havia morrido ali. A única mulher que ele tinha amado de verdade morrera naquele local, tentando proteger a vida da filha. Ao aproximar-se mais daquela mancha, Ralph sentiu algo estranho. Era como se fosse perder a consciência. Lembrou-se, então, de que já sentira algo parecido, havia muito tempo. Uma vez, quando viu sua falecida irmã coberta de vermes. Naquele instante, tudo começou a rodar. Ralph estava parado em frente à enorme mancha de sangue no chão e, em seus ouvidos, chegavam gritos e gargalhadas que pareciam vir do inferno. Tentou focar seus pensamentos, mas não conseguia. A cada piscada de olho que ele dava, figuras sinistras apareciam. Você vai morrer, seu verme. Vamos matá-lo. Diziam algumas das entidades ali presentes. Como em seu pesadelo de infância, o comandante visualizou pessoas que carregavam suas próprias cabeças decapitadas.
Essas pessoas gritavam por vingança, e eram homens, mulheres e crianças. As aparições se tornavam mais claras e, quanto mais o comandante se assustava, mais ainda elas gritavam. De súbito, Ralph olhou para a direção da grande vala, onde eram jogados os corpos, depois que tinham a cabeça raspada. Muitos dos prisioneiros ali jogados foram enterrados vivos, com o pretexto de não servirem mais para o trabalho. Ralph percebeu que uma pessoa tentava sair da terra. Era um homem de uniforme que logo ficou em pé. Num piscar de olhos, ele estava diante do comandante. Ralph Schneider o reconheceu. Muito embora o rosto do homem estivesse deformado, e sua cabeça sem os cabelos, Ralph reconheceu o soldado que ele mesmo havia matado. Com um olhar sinistro, cheio de rancor e ódio, o soldado fitou, profundamente, os olhos do comandante e disse: "Você logo vai morrer, e eu, pessoalmente, estarei esperando-o." Assassino. O soldado que estava de guarda no portão, ao ver o comandante estacado no lugar como se estivesse petrificado, foi ver o que estava acontecendo. A imagem do soldado assassinado por ele não saía de sua tela mental. O soldado que se aproximou de Ralph tocou-lhe ao ombro. Ralph olhou para ele, com os olhos tão esbugalhados que até pareciam que iriam saltar das órbitas. "Senhor, aconteceu alguma coisa?" perguntou o soldado, recuando assustado da fisionomia do comandante. O silêncio foi a resposta do comandante. Ralph olhava para o soldado como se estivesse vendo mais além. Parecia não ver mais a realidade que se passava à sua volta. "Ei! Soldado! O que está acontecendo?" perguntou uma voz que se aproximava. O soldado, olhando para trás, reconheceu que era um superior que acabara de descer do avião. Fez a devida reverência e disse: "Senhor, eu não sei." O comandante estava a caminho da pista de pouso e de repente parou e ficou assim com os olhos esbugalhados. O soldado superior que tinha o título de capitão do exército alemão aproximou-se de Ralph e, carinhosamente, pôs a sua mão no ombro do comandante. "Ralph. Tudo bem com você, meu amigo?" disse ele num tom amável. O comandante, virando o olhar para o capitão, disse: "Eu vou morrer, Otto. E vou queimar nas profundezas do mais tenebroso inferno." Após dizer isso, Ralph perdeu a consciência e, se Otto não estivesse por perto para segurá-lo, teria tombado de cara no chão. Capítulo 11. Por você. A visita inesperada de Otto surpreendeu o comandante Schneider. Depois de ter ficado inconsciente por quase uma hora, Ralph despertou e espantou-se ao ver o velho amigo sentado ao seu lado, no seu quarto. Não sabia ao certo o que tinha acontecido com ele, porém lembrava-se de alguns detalhes e cenas que ocorreram fora do campo, momentos atrás. Estava meio confuso e lhe era difícil organizar os pensamentos. Lembrou-se então da aeronave que passara voando baixo e que pousara na pista que ficava do lado de fora do campo. Imaginou então que Otto provavelmente teria chegado naquele avião, mas o que o velho amigo de infância estaria fazendo ali? Ralph e Otto reencontraram-se, depois de muito tempo, em um treinamento militar. Ambos escolheram essa profissão, mas como os pais adotivos de Ralph tinham mais posses, ele conseguiu chegar ao posto de comandante, enquanto Otto tornou-se apenas capitão. No dia em que Otto deparou-se com Ralph, ele nem acreditou. Foram tantos anos longe que um até pensou que o outro tinha morrido. Otto tentou tocar no assunto da morte de sua irmã Margrethe e de como Ingrid estava cuidando muito bem do orfanato, mas Ralph não quis saber e disse, além de tudo, que a única família que ele tinha era sua família adotiva. Otto então resolveu nunca mais tocar no assunto. Depois daquele programa de treinamento, Otto foi para um lado, e Ralph, para outro. Encontraram-se, algumas outras vezes,
mas foram sempre encontros rápidos em que quase nem tiveram a chance de conversar sobre o passado. Tudo parecia meio embaralhado na cabeça de Ralph, e, mais uma vez, ele se perguntou: o que estaria meu velho amigo Otto fazendo aqui? Otto, percebendo que o amigo estava despertando do súbito desmaio, aproximou-se de seu leito e disse: e então, Ralph, sente-se melhor? O que aconteceu, Otto? Por que você está aqui? Perguntou Ralph, tentando levantar-se da cama. Vim resolver um problema e, quando cheguei, me deparei com você tendo uma baita crise, em frente ao portão do campo. O piloto que me trouxe outro soldado, juntamente comigo, carregamos você para cá. Ralph, olhando para os lados, para ver se não havia mais ninguém junto com eles, disse para o amigo: foi terrível, Otto. Tive a impressão de que todas as pessoas que matei me pegariam naquele instante. Isso já aconteceu antes, Ralph? Perguntou Otto, desconfiado de que o amigo não estava psicologicamente bem. Forte assim, somente quando eu era criança. Faz muito tempo que eu não tenho essas alucinações. Otto correu olhos pelo quarto do amigo e percebeu que, ao lado da cama, havia uma garrafa de bebida. Você deveria procurar um médico, talvez esteja trabalhando demais. Vou fazer isso, disse Ralph, levantando-se. Mas me diga, qual é o problema que você veio resolver? O amigo ficou olhando, por algum tempo, e depois de sentar-se, pediu: acho melhor você sentar-se. O que tenho a dizer não é bom para você. No momento em que Otto ia começar a falar, algumas batidas na porta se fizeram ouvir. Ralph novamente se levantou e foi em direção à porta, para abri-la. Era novamente a enfermeira, agora acompanhada de Nicole. A menina, ainda com a roupa manchada de sangue dela e de Katrina, olhava para o comandante, com o olhar mais doce e angelical que poderia existir. A enfermeira, por sua vez, tinha os olhos lacrimejantes de vermelhos como de quem acabara de chorar muito. Me desculpe, senhor, disse ela, mas não pude recusar o apelo de tão doce criatura. Ela me disse que agora não tinha ninguém neste mundo e que queria muito lhe fazer um pedido. Ralph olhou para o amigo que, a essa altura, já estava novamente de pé ao seu lado. Olhou para a enfermeira e para Nicole, que estava parada, de cabeça baixa, esperando a sua vez de falar. Rápido, entrem vocês duas. Não quero que o restante dos prisioneiros e soldados vejam vocês à minha porta. Depois que as duas entraram, Ralph pediu para que Otto se sentasse novamente. A enfermeira e Nicole ficaram em pé. Seguiram-se alguns minutos de silêncio. Otto olhava desconfiado para Ralph, que olhava com muita doçura para Nicole. Sentia-se muito culpado pelo que acontecera com Katrina, mas não podia manifestar seu sentimento perante o amigo e a enfermeira. Muito bem. Vocês podem me dizer o que está acontecendo aqui? Perguntou Otto, quebrando o silêncio. Nicole olhou desconfiada para o homem. Não sabia se podia falar ou não sobre o acontecimento. Ralph, vendo a desconfiança da menina, encorajou-a a falar, pois podia confiar em Otto. Quanto à enfermeira, Nicole já lhe deveria ter contado o que acontecera. Depois, ele pediria para que ela guardasse segredo. Ralph, conhecendo-a muito bem, sabia que ela também era uma boa pessoa que não gostava dos maus tratos que eram aplicados àquela gente. Nicole, percebendo que Ralph a liberara para falar, posicionou-se diante do comandante que estava assentado e disse: eu não quero que você se culpe pelo que aconteceu com minha mãe. Tenho certeza de que suas intenções eram boas. Quero que saiba que eu também não culpo você e que perdoo todo o mal que me foi feito até hoje. Dizendo isso, Nicole, inesperadamente, deu um forte abraço no comandante. Aquelas palavras e aquele gesto caíram como glorioso remédio nas feridas que Ralph trazia na alma, arrancado lágrimas do temível comandante Ralph Schneider.
Só tenho um último pedido para o senhor, continuou Nicole. Quero morrer e me juntar a meu pai e a minha mãe. O comandante, com o rosto banhado em lágrimas, olhou assustado para a enfermeira que também chorava muito. Era a primeira vez que ouvia de um prisioneiro que este queria morrer. Enquanto o restante do campo lutava pela vida, ele percebeu, naquele instante, que a pessoa mais importante para ele, naquele momento, era Nicole, a lutar pela morte. Importante porque Ralph via em Nicole a continuidade de Katrina. Então as suspeitas são verdadeiras, Ralph, disse Otto, meio que estragando o clima. Fez breve pausa e continuou a falar. Vim aqui justamente para avisá-lo que estão colocando sua cabeça a prêmio. O alto escalão do exército mandará, amanhã, uma equipe de investigação para este campo. Dizem, a boca pequena, que o próprio Adolf Hitler virá aqui e, se houver alguma irregularidade, você será fuzilado. Que tipo de boato estão dizendo de mim, meu amigo? Perguntou Ralph, preocupado. Estão acusando você de tentar ajudar judeus a fugir. O chão parecia fugir aos pés do comandante. Como foi que ficaram sabendo disso? Como se adivinhasse os pensamentos do comandante, a enfermeira disse. Com todo o respeito, senhor, todos os soldados estão desconfiados disso, e os que não estão desconfiados, é porque já têm certeza. Muitos homens, que o senhor achava serem de sua confiança, estão traindo-o, para verem a sua queda. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Depois de algum tempo de silêncio, Nicole perguntou para Ralph. Então, senhor? Quando vou me juntar a minha mãe e ao meu pai? O comandante, abaixando-se e olhando diretamente para os olhos de Nicole, disse. Você não vai se juntar a eles, pelo menos, não por minhas mãos. Já me cansei de ver sangue inocente sendo derramado, a troco de nada. Nem que seja a última coisa que eu faça, mas vou tirar você daqui. Ralph se levantou e, olhando para Otto e para a enfermeira que estava estarrecida, vendo o comandante falar daquele jeito, falou. E vocês dois vão me ajudar? Desculpe-me, Ralph, disse Otto. Já me arrisquei demais, vindo aqui, alertá-lo que as coisas não estão bem para você. Mas daí ajudar uma menina a judia a fugir, isso é demais para mim. Não vejo razão nenhuma para fazer isso. Com certeza, você vai se complicar mais ainda, e eu não quero estar envolvido nisso. Nicole, sorrateiramente, foi até o piano e, sentando-se em frente às teclas, falou. Será que, antes de eu morrer, o senhor comandante me deixaria tocar uma última música? Otto olhou para Ralph, tentando adivinhar qual seria sua reação. Ralph, por sua vez, acenou que sim para Nicole e ainda disse. Pode tocar, Nicole, mas essa não será sua música de morte. Será sua música de liberdade. A menina, então, começou a tocar uma música desconhecida por todos, mas que inundou o ambiente de paz. Era uma música que havia sido escrita por seu falecido pai. Ralph, Otto, a enfermeira e mais dois espíritos amigos que estavam presentes na sala enchiam-se de emoção, a cada nota que a menina espalhava pelo ar. Quando Nicole acabou de tocar, todos os presentes estavam sem fala, inclusive Angelinos e Andreas. Otto que, sem perceber, começou a caminhar na direção do piano, viu-se bem perto de Nicole. Espere aí, eu conheço você, disse ele. Por acaso você não é uma menina que prendi, juntamente com a mãe, à beira de um riacho, meses atrás? Nicole concordou com a cabeça, mas não disse nada e ficou olhando para as teclas do piano que acariciava com muito carinho. Onde está sua mãe? Perguntou Otto. Ela está morta, adiantou sem responder Ralph. Aquela poça de sangue que você viu na frente da porta do campo é de Katrina. Otto percebeu que, ao citar o nome da mulher,
Os olhos de Ralph brilharam. Receio que você se envolveu demais, meu amigo. Como faço para ajudá-lo? A enfermeira, que prestava muita atenção no que se passava, falou para o comandante. O senhor também pode contar com a minha ajuda, comandante. Afinal, um dia esta matança tem que acabar. Ralph sentiu grande alívio, ao escutar que teria o apoio de mais 2 pessoas, mas o medo e a incerteza falavam mais alto. Como eles poderiam fazer para libertar todo aquele povo, sem se comprometerem? Seu amigo Otto, quase que adivinhando seus pensamentos, perguntou. O que pretende fazer para libertar Nicole, sem que ninguém perceba? Você viu que seu primeiro plano é falho e, se reincidir a tentativa de fuga, com certeza, sua cabeça irá rolar. Não vamos libertar Nicole, disse o comandante, com um olhar perdido. Vamos libertar a todos. Você pirou, Ralph, falou Otto, inconformado com a ideia. Esse povo todo vai morrer e nós também. Esquece-se de que estamos em meio a uma guerra mundial. Isso não é hora para bancar o herói. Já matamos muitos inocentes, Otto, ponderou o comandante. Chegou o momento de desfazer o mal que fizemos, nem que isso custe a nossa própria vida. E como você pretende nos matar, Ralph? Perguntou Otto, em tom de ironia. Ralph Schneider olhou para a enfermeira, pensou por alguns instantes. Ela, como se estivesse lendo os pensamentos dele, fez um aceno de cabeça, aprovando a sua atitude. Alguns segundos se passaram, e ele disse para a mulher. Vá buscar Elia. O comandante Ralph olhou para Nicole que estava quieta, ainda em frente ao piano. Ele percebeu que a garota estava sem ânimo e apática. Caminhando até onde ela estava, abaixou-se e olhou, firmemente, em seus olhos e disse. Perdoe-me, Nicole. Por tudo que a fiz passar até hoje. Quero que você se anime, pois vou tirar você desta situação, nem que, para isso, eu perca a vida por você. Eu te prometo. Neste instante, as 2 entidades que acompanhavam a conversa viram descer do alto esplendorosa luz. Era como se, naquele momento, alguma coisa no universo começasse a entrar em seu lugar, e uma enorme cascata de luz viesse agradecer a todos que estavam envolvidos nisso. Quem é Elia? Perguntou Otto, enquanto a enfermeira saía do aposento, acompanhada de Nicole. Há algum tempo atrás, uma rebelião começou a se formar neste campo. Você sabe, Otto, que só mantemos essas pessoas nossas prisioneiras, por elas terem medo de se unir. Porém, sabemos que os judeus são um dos povos mais unidos da Terra, e essa é uma das razões do Terceiro Reich querer eliminá-los ou, simplesmente, neutralizá-los. Elia conseguiu convencer um grupo de judeus a se rebelar. Isso aconteceu, antes de eu vir para cá. Se não fosse pelos ataques aéreos e pelos reforços vindos para cá, naquela data, os soldados, armados até os dentes, teriam perdido aquela batalha para um bando de pessoas desarmadas. E por que Elia não foi morto, já que todos sabiam que foi ele quem começou o tumulto? Perguntou Otto, muito interessado na história do amigo. Ralph fez alguns minutos de silêncio e, antes de responder a pergunta, sentou-se em frente ao piano. Sorrindo, disse. Porque, além de ser uma pessoa extremamente inteligente, também é um exímio pianista. O comandante fez breve pausa, antes de continuar a falar, para que o amigo assimilasse os despautérios que ele dizia. Depois, completou. Nós o mantemos sedado, em uma cela especial da enfermaria. Embora consciente de tudo, ele não tem forças para tentar sair de lá, ficando, assim, isolado dos demais. Eu sabia que essa sua mania de artistas iria acabar complicando-o. Disse Otto, em tom irônico. Sinto muita saudade de meu pai, disse o comandante, cabisbaixo. Otto, por sua vez, nada disse.
observou somente que algo estava diferente naquele que, um dia, foi classificado como temível comandante. O semblante cansado do amigo cedeu lugar a uma afeição mais serena. Ralph, aos poucos, relembrava como era ser uma criança amável, e isso lhe trazia paz. Angelinos e Andréas, por sua vez, aplicavam-lhe passes tranquilizantes, que pareciam acalmar mais ainda a dor das feridas que Ralph Schneider trazia em sua alma, ao longo dos tempos. Irmão Angelinos, disse Andréas, com um leve sorriso de satisfação nos lábios, tudo está caminhando bem, agora, e, em breve, tudo estará consumado. Meia hora aproximadamente se passou, até que a enfermeira novamente bateu à porta do comandante. Desta vez, em sua companhia, estavam a pequena Nicole, um soldado e um homem que aparentava ter uns 50 anos. Abrindo-lhes a porta, Ralph apressou-os a entrar. Eliá estava com o olhar perdido, visivelmente dopado. Com os cabelos grisalhos e compridos que se misturavam à sua enorme barba, mais parecia um mendigo que um prisioneiro. Ralph fez sinal para que a enfermeira o sentasse na poltrona e disse: Vejo que mais uma pessoa será envolvida em nossa trama. Pedi ajuda deste soldado, porque sei que ele é de sua confiança, senhor, explicou-se a enfermeira. Tudo bem, Fritz é um velho amigo, disse o comandante, olhando para o soldado e lhe endereçando um sorriso. O comandante voltou-se para ele e, sob os olhares curiosos daquela improvisada equipe, perguntou: Como vai, Eliá? Gostaria de libertar a todos neste campo. Vá para o inferno, Sr. Schneider, respondeu o homem, espumando e cuspindo a saliva que lhe escorria pela boca. Não me deixaram fazer isso antes, por que vocês deixariam agora? Voltando-se para a enfermeira, Ralph perguntou: Quanto tempo ele ficará assim? A dose da medicação era para lhe ser dada meia hora atrás. Como não foi, o efeito passará em aproximadamente 3 horas. Eliá, quero que você me ouça bem, disse o comandante. Vou facilitar a sua fuga e de seu povo, mas terá que colaborar comigo. Eliá, com seus olhos claros, lançou o olhar para o comandante, enquanto este expunha seu plano. Ralph ia explicando a ele o que tinha em mente, enquanto os demais integrantes do grupo ouviam atentamente. Meia hora se passou até que a enfermeira e o soldado levaram Eliá, novamente, para a ala hospitalar. Todos já estavam com o plano em mente, e cada um já sabia, exatamente, o que fazer. Nicole ficara no quarto de Ralph, juntamente com Otto. Ralph pediu para que a menina ficasse tocando piano, isso ajudaria a camuflar a curiosidade dos demais. Como era previsto, alguns soldados perguntaram à enfermeira o que estava acontecendo e o porquê daquela movimentação toda. Seguindo o plano, ela respondeu que o comandante estava com visita e mandou que levasse Eliá para que tocasse piano para ele. Como Eliá não estava em condições, o comandante ordenou que Nicole ficasse tocando. Meio desconfiados, os homens aceitaram as explicações da enfermeira. Naquele dia, estava marcado para chegar um trem com novos prisioneiros. O soldado Fritz, que estava ajudando no plano, espalhou a notícia, entre os outros soldados, de que iria chegar, no mesmo trem, um general do exército, e que o comandante havia mandado reforçar a segurança. Todos sabiam que Fritz era um dos soldados de confiança do comandante, assim sendo, logo toda a tropa estava em guarda, para guardar a chegada do tal general. Ralph, sorrateiramente, foi até o salão de armas e, sem que deixasse ninguém vê-lo, destrancou a porta e voltou para seu quarto. Lá chegando, encontrou outro extasiado com as lindas músicas que Nicole tocava. Meio chateado por ser estraga-prazeres, disse seu amigo. Chegou a hora, meu amigo. Muito obrigado por ter se arriscado em vir me avisar. Tem certeza de que é isso mesmo que você quer fazer, Ralph? Perguntou Otto. Ainda há tempo de voltar atrás em suas decisões. Se quiser,
Posso testemunhar a seu favor e tenho plena convicção do que estou prestes a fazer, meu amigo, disse Ralph, interrompendo Otto. E não voltarei atrás em minha decisão. Se é assim que você quer, Ralph, que seja feito, disse Otto, indo na direção do piano onde estava Nicole. Pode parar agora, Nicole, disse ele. Após uma breve pausa em que aproveitou para visualizar aquela frágil garotinha que mexeu com o sentimento de todos, continuou. Para mim foi mais que um prazer escutar você tocar. Foi uma honra conhecer você, Nicole. A garota retribuiu o cumprimento com um singelo sorriso, mas não disse nada. Otto despediu-se de Ralph e saiu pelos fundos do campo para que ninguém o visse. Em poucos instantes, o avião que o trouxera estava decolando e ganhando o céu limpo e azul daquele dia. Ralph, depois que ouviu o barulho da aeronave sumindo, consultou o relógio. Deu algo do comer a Nicole e também comeu um pouco. Imaginou que, àquela altura, ele já estaria colocando o plano em prática. Porém, se ele não fizesse como haviam combinado, com certeza, ele e Nicole estariam mortos, antes mesmo de cruzar os portões. Uma hora se passou. Nicole e Ralph não conversavam. Sentiam no ar a tensão que antecedia a hora marcada. Ouviu-se então o apito do trem. Era um sinal para que tudo começasse. Antes de qualquer coisa, o comandante verificou se sua arma estava carregada. Sim, está, pensou ele. Então é hora de deixá-la para trás. Assim sendo, o comandante Ralph Schneider retirou o cinturão que carregava e, juntamente com sua arma, depositou-o sobre a mesa. Segurando forte a mão de Nicole, esperou que tudo começasse. O trem parou. Um disparo de arma de fogo se fez ouvir. De repente, outro e mais outro. Vários tiros seguidos de gritos começaram a cortar os ares daquela tarde que parecia ser pacata. Ele, satisfeito, estava colocando em prática um plano que, havia muito tempo, arquitetara, minuciosamente. Armados até os dentes, judeus, negros e tantos outros se rebelavam contra os soldados alemães que, por serem minoria, em vão tentavam se defender. Tiros, gritos e, em breves instantes, o cheiro de sangue inundou o campo de concentração. Ralph, segurando a mão de Nicole, saiu porta fora, correndo na direção de uma passagem secreta que dava na pista de pouso. Em meio a ricochetes de projéteis, correram o máximo que podiam. Nicole, ainda sentindo os acontecimentos da fatídica noite anterior, precisou, em certos momentos, ser amparada nos braços de Ralph. Com muito esforço, conseguiram transpor o pequeno portão, coberto por um tipo de vegetação que o camuflava. Os soldados não entendiam o que estava acontecendo e, ao desviarem o olhar para ver seu comandante correndo com uma pequena judia, fatalmente eram atingidos por um tiro que partia do improvisado exército de Eliá. O maquinista que estava operando o trem teve ainda o tempo de pedir ajuda e de dizer o que estava acontecendo pelo rádio amador da locomotiva, antes de ser morto. Em pouco tempo, uma esquadra de aviões alemães se fez presente no céu daquele lugar. Atiravam bombas contra o tumulto que acontecia naquele campo e, sem escolherem vítimas, matavam tanto soldados alemães quanto prisioneiros rebelados. Eliá, completamente dementado, não pensava mais em fugir. Seu ódio era tanto que ele, simplesmente, queria matar o maior número de alemães possível. Corria, de um lado para outro, como louco, e, de vez em quando, pegava um ou outro soldado atingido, mas ainda com vida e lhe rasgava a barriga, espalhando tripas e órgãos do que arrancava com a mão e jogava para todos os lados. Espíritos trevosos, de todos os lados, vieram, atraídos pela carnificina e pela violência, agravando ainda mais aquela cena de macabro horror. Riam, dançavam, rolavam, em meio às poças de sangue, e pediam mais. Os encanados, como que escutando aqueles pedidos,
entregavam-se à matança mútua e descontrolada. Uma das aeronaves, em voo rasante, lançou uma bomba que atingiu em cheio a enfermaria do campo. A enfermeira que ajudara Ralph em seu plano estava trancada, escondida em uma despensa de remédios e, num piscar de olhos, os pedaços de seu corpo voaram, misturados a tijolos e concreto. Não eram muitos os que tentavam fugir, a maioria, movida por ódio e vingança, atendia ao apelo das trevas e queria somente matar seus algozes. Somente um pequeno grupo de prisioneiros desvencilhou-se da matança e conseguiu ganhar campo aberto, rumo à liberdade. Mas, entre eles e a liberdade, havia vários aviões no céu, lançando bombas e rajadas de metralhadoras. Enquanto Ralph e Nicole corriam como nunca, ele foi retirando a parte de cima do uniforme, para que os prisioneiros não o reconhecessem e tentassem matá-lo também. O grupo se dispersou em campo aberto, e Ralph percebeu que aquilo não era bom. As aeronaves, em voo rasante, abatiam facilmente os prisioneiros fugitivos. Ralph percebeu que eram alvos fáceis, naquele campo desprovido de árvores. Então, pegou Nicole ao colo e correu em uma direção contrária à que os outros estavam correndo. Ao chegar perto de uma ponte, Ralph percebeu que o mato era bem alto e, com aquela coloração queimada que lhe apresentava naquela época do ano, deduziu que, se eles se abaixassem, os pilotos dificilmente os veriam do alto. Assim ele fez. Nicole estava ofegante e pálida de medo. Ralph estava com as pernas dormentes de tanto correr. Levantou-se um pouco e olhou para trás. Aquele que, um dia, havia sido o campo de concentração comandado por ele transformara-se agora em um monte de ruínas, que o fogo consumia. Ele e Nicole ficaram por algum tempo ali parados, até que ouviram o barulho dos aviões pousando na pista, que foi uma das poucas coisas que não fora destruída. Ralph, mais uma vez, levantou-se um pouco para ver o que estava acontecendo. Observou que os pilotos desciam, um a um, comemorando o massacre. Nas laterais dos aviões, havia o desenho de uma caveira, ao lado as inscrições SS. Na cauda das aeronaves, havia o desenho da suástica nazista. Os pilotos estão entrando no que sobrou do campo, disse ele, em um tom de voz quase inaudível. Temos que sair daqui agora, Nicole. Ralph segurou na mão da menina e, abaixado por entre a vegetação, caminhou até a ponte. Ao se ver desprotegido do mato que os escondia, levantou-se e começou a correr. Quando chegou na metade da ponte, escutou o engatilhar de uma arma, e uma voz conhecida que disse: "Não tão rápido, comandante." Pensou que fugiria com vida, depois de tudo que me fez passar todos estes anos? Ralph virou-se e viu a figura aterradora de Eliá. Estava todo coberto de sangue e parecia que tinha acabado de sair do inferno. Naquele instante, Ralph percebeu que ali seria seu fim. Abaixou-se e disse para Nicole: "Quito aqui meus débitos com você, Nicole. Perdoe-me, se não vou conseguir fugir para cuidar de você, mas quero que seja feliz e que leve sua música para todos os cantos da terra." Aquela cena já era conhecida da menina, parecia que ela estava novamente diante de seu pai, tentando salvá-la dos alemães. Porém, sem esperar que a menina dissesse qualquer coisa, Ralph empurrou-a da ponte. Nicole caiu na água, e a forte correnteza arrastou-a rio abaixo. Eliá, completamente enlouquecido, encarou Ralph de frente e puxou o gatilho da arma, acertando no comandante um tiro que lhe atingiu, em cheio, por entre olhos. A exemplo de como ele próprio executava suas vítimas, seu corpo tombou, desprovido de vida, vertendo sangue pelo buraco que o projétil havia feito. Alguns soldados que conseguiram sobreviver ao ataque surpresa dos judeus vasculhavam a área e escutaram quando o disparo foi feito. Rapidamente, avistaram Eliá, de arma em punho. Vários outros tiros disparados, e Eliá tombou ao chão, com o corpo todo perfurado de balas.
Nicole foi sendo levada pela correnteza forte e conseguiu agarrar-se em um galho de árvore que vinha rio abaixo. Em pouco tempo, sumiu, sem deixar vestígios. Os únicos que sabiam que ela havia caído, ou melhor, sido jogada no rio, estavam tombados no chão, cobertos com o véu da morte. Por que não podemos ajudá-los, Andrés? Perguntou Angelinos, revoltado. Aguarde e você vai saber o porquê. Uivos e gritos horripilantes se fizeram ouvir. Do nada, começaram a surgir carruagens como as já descritas neste livro. Dezenas delas passavam por entre os corpos jogados pelo chão e, por onde iam passando, atraíam espíritos dos agora desencarnados, para dentro delas. Alguns deles não eram atraídos e ficavam deitados como se ainda estivessem encarnados. Uma dessas carruagens parou perto do corpo do Ralph, e uma figura conhecida desceu e o tomou nos braços. Era Margaret, que ainda trazia o coração amargo e culpava seu irmão por tudo que havia acontecido de ruim a ela. Colocando-o, com todo cuidado, dentro da carruagem, disse, soltando demoníaca gargalhada. Agora quem manda sou eu, comandante. Angelinos não se conformava com aquilo. Ralph havia mudado e se arrependido dos seus erros. Por que não poderia ser ajudado? Surge em cena, neste momento, duas figuras rodeadas de luz e com expressão de amor estampada no rosto. Oh! Senhor e senhora Schneider! Chegaram bem a tempo, disse Andreas, abraçando ambos. Tem certeza de que querem fazer isso sozinhos? Temos, sim, irmão Andreas, disse o Sr. Schneider. Afinal, não há o que temer, com minha amada companheira ao meu lado. Angelinos, sem saber o que estava acontecendo, reparou bem na Sra. Schneider e percebeu que ela trazia, em torno de seu corpo espiritual, radiante luz azul clara, que dava a ela um aspecto angelical. Então tenham uma boa jornada, meus amigos, disse Andreas, mais uma vez, abraçando ambos. Depois da partida daqueles dois espíritos afins, Angelinos olhou intrigado para Andreas e disse. Parece-me que tem muita coisa que eu não sei. Não se zangue, meu amigo. Lembre-se de que tudo tem seu momento certo para acontecer. Não estou zangado, irmão Andreas, só estou curioso, disse Angelinos, em ensaiado sorriso. Quando foi que conversou com os pais biológicos de Ralph? Não me lembro de ter saído muito tempo de seu lado. Para ser sincero, não conversei com nenhum deles, respondeu Andreas, preparando-se para dar mais uma lição ao seu companheiro. Você terá muito tempo para aprender muita coisa sobre o plano espiritual, Angelinos, mas verá, antes do que imagina, que espíritos que vibram na mesma sintonia muitas vezes conseguem ler os pensamentos uns dos outros e até sentirem as mesmas emoções que outros sentem. Angelinos surpreendeu-se, ao perceber que seu tutor havia dito as últimas palavras, sem movimentar os lábios, e que sua voz parecia que estava ecoando dentro da sua cabeça. Querendo descontrair e fazendo um grande esforço, disse, também em pensamento, a Andreas. Tudo bem, já entendi. Andreas deu um grande sorriso para dizer que receberá a mensagem e, dando um tapinha amigável no ombro de Angelinos, disse. Vamos embora. Precisamos voltar para a colônia e enviar o relatório de tudo o que aconteceu. Precisamos também nos refazer um pouco, para eliminar qualquer resquício de fluidos negativos. Ainda temos que presenciar um grande encontro, muito em breve. Antes de irmos, gostaria de fazer somente mais uma pergunta, disse Angelinos. Por que muitos dos irmãos desencarnados hoje entraram no plano espiritual como suicidas? Andreas percebeu a seriedade que tinha a pergunta do amigo e, antes que voltassem para a colônia, respondeu. Suicida, irmão Angelinos, não é só aquele que interrompe sua existência carnal, com suas próprias mãos. É também considerado suicida todo aquele que se atira nos braços da morte, intencionalmente.
Um soldado que vai para o campo de batalha, por livre e espontânea vontade, sabendo que poderá morrer, também é considerado um suicida. Foi o que aconteceu com Ralph. Perguntou Angelinos, percebendo o porquê de os pais de Ralph estarem indo em sua ajuda. Infelizmente, sim, meu irmão. Ralph quis seguir a carreira militar, em busca de um término para seus sofrimentos. Por diversas vezes, tentou se jogar nos braços da morte, para aplacar sua dor. Até que um dia conseguiu. O que vai acontecer aos espíritos que ficaram largados no campo deste terrível massacre? Olhe para trás, pediu Andreas. Ao contrário da terrível cena presenciada havia pouco por Angelinos, ele viu alguns socorristas chegando e amparando os desencanados que, por merecimento e pela misericórdia de Deus, não foram levados pelos caravaneiros das trevas. Vamos, irmão Andreas, disse Angelinos, sorrindo, apesar de derramar copiosas lágrimas. Agora tudo está no seu devido lugar. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 12. Esclarecimentos. Em uma pequena cidade alemã, castigada pelos confrontos da Segunda Grande Guerra, a manhã transcorria normalmente. O rio caudaloso, de forte corredeira, fazia seu peculiar barulho de água em forte movimento. Próximo a uma ponte que se encontrava em ruínas, uma garotinha, com as vestes em farrapos e molhada da cabeça aos pés, tremia encolhida, abraçando suas pernas. Alguns transeuntes que passavam pelo local não lhe notaram a presença, pois a menina estava muito próxima a uma moita alta de capim. Assustada, nossa pequena Nicole olhava para todos os lados, temendo ser novamente capturada ou mesmo morta. Havia sido arrastada, por toda a noite, pelo galho que agarrara ao ser atirada no rio por Ralph. Seu ferimento no braço doía muito, e ela não conteve o pranto. Forte emoção apossou-se da menina e, ao lembrar-se de sua mãe e de seu pai, deixava que, juntamente com as lágrimas que exprimiam sua dor física, rolassem as lágrimas que exprimiam suas dores espirituais. Refiro-me, aqui, às dores que todos nós carregamos, em nosso íntimo. Durante nossas existências, em experiências passadas e presentes, trazemos registrados, em nosso perispírito, as cicatrizes de muitos dissabores que tivemos em vida. Nicole jogava para o exterior de seu corpo todas as agonias que passara nesta sua presente reencarnação, aliviando aquele coração tão infantil, mas de um espírito carregado de amor e luz. E como ela chorou! Chorou até que suas lágrimas não tivessem forças para sair. Chorou como nunca havia chorado em sua vida. E, quando não tinha mais forças, sentiu uma reconfortante brisa que lhe trazia um pouco de paz ao coração. Ouviu o vento suave balançar as folhas de capim à sua volta e, soluçando, ainda se lembrou de Deus. Ouviu o barulho das águas e pensou na grandiosidade da criação. Sim, Nicole era um espírito que conhecia muito bem os desígnios de Deus, embora habitasse aquele corpo de criança. Andreas, nesse exato momento, aplicava-lhe passes reconfortantes, mas não conseguia conter as lágrimas que seus olhos teimavam em deixar cair. Ele ouvia, nitidamente, os pensamentos de Nicole e, quanto mais ele os penetrava, mais emocionado ficava. Como podia, pensava ele, tão doce criatura escolher passar por tudo isso e ainda agradecer a Deus pela sua criação? Mas ele sabia e também já havia dito antes. Nicole era uma menina muito especial. Quanto a mim, sentei-me às margens do rio e fiquei observando-os. Era de se admirar o quanto Andreas gostava de Nicole. Via-se, nitidamente, em seus olhos, a grande admiração que aquele incansável trabalhador do bem tinha por aquele espírito que habitava o corpo daquela inocente criança. Por diversas vezes, mas que não foram relatadas nas páginas anteriores deste humilde trabalho, tentei perguntar a Andreas qual era a sua ligação com Nicole.
Entretanto, meu bom amigo e companheiro sempre se desviava do assunto, dizendo que tudo tem o momento certo para ser esclarecido. Sentia, dentro de meu próprio ser, que Andrés me revelaria tudo, naquela linda manhã. Nicole continuava encolhida, mas sentindo a reconfortante presença do nosso irmão Andrés. Apesar disso, estava perdida e com medo. Não sabia que cidade era aquela, nem quem eram aquelas pessoas que, apressadas e com medo de um ataque surpresa, nem mesmo lhe notavam a presença. Foi quando o tão esperado encontro que fomos acompanhar aconteceu. Uma senhora magra e com rosto angelical avistou a pequena Nicole, na margem do rio. Tinha um longo vestido que não aparentava ser tão novo. Cabelos longos e alguns fios brancos denunciavam que aquela senhora já tinha certa idade. Aproximando-se devagar de Nicole, abaixou-se perto da menina e, com a voz doce e suave que somente as mães têm para com seus filhos, perguntou: "Oi, garotinha. Posso ajudá-la em alguma coisa?" A menina, virando-se assustada, deparou-se com aquela feição que mais se assemelhava à de um anjo. Irradiada pela luz do sol, aquela mulher parecia ser um ser de extrema luz e bondade. Nicole não pensou duas vezes. Inspirada por Andrés, que lhe transmitia muita confiança, a menina atirou-se nos braços daquela senhora e novamente começou a chorar. Chorávamos juntos. Jamais havia visto o encontro de duas almas afins que, juntas, tinham a certeza de que se amavam. Cascatas de luz e pétalas de rosas caíam, abençoando aquele encontro. Naquele instante em que me entreguei à mais pura emoção, juntamente com meu companheiro, pude visualizar irmãos, que estavam ajudando na volta da harmonia planetária, aproximando-se. Alguns faziam preces elevadíssimas, em agradecimento a Deus, enquanto outros batiam palmas e, pela emoção do momento, choravam juntamente conosco. Aproximei-me devagar de Andrés e lhe toquei o ombro. Este se virou e, vendo que eu compartilhava de suas emoções, deu-me um longo abraço. "Obrigado, Angelinos", disse ele. "Tenho certeza de que está pronto para trabalhar na seara do Senhor." Aquelas palavras soaram em mim como se fosse um convite para minha festa de formatura. Entreguei-me naquele abraço e, entre lágrimas, agradeci muito a esse meu eterno amigo. Agradeci por todas as lições que tive, e não foram poucas, embora, por conselhos superiores, não possa ter transcrito todas, nesta obra. Aquela senhora, sentindo as fortes emoções do encontro, perguntou para Nicole: "Qual o seu nome, meu anjo?" "Nicole, senhora." "Por favor, ajude-me, pois estou perdida, machucada e muito fraca." "O que aconteceu a seus pais?" perguntou ela. "Estão mortos. Foram vítimas da guerra. Gostaria de ir até minha casa. Tem um monte de crianças que moram lá e que também perderam seus pais." Nicole, sem pensar duas vezes, praticamente pulou no pescoço da mulher, dando-lhe um forte abraço. "Qual é seu nome, senhora?" perguntou a menina, enxugando as lágrimas. "Meu nome é Ingrid. Tenho um lar para órfãos e prometo que vou cuidar de você daqui para frente." Ingrid segurou Nicole pela mão, e lá se foram rumo ao lar de todos os irmãos. Andrés e eu voltamos para a colônia. Naquela mesma manhã, sentamos em um banco que ficava na beira da praça central. Os pássaros cantavam, e o barulho da água, jorrando na enorme e linda fonte, nos convidava à meditação. Porém, percebi que Andrés queria me dizer algo muito importante, e perguntei o que era. "Preciso lhe revelar duas coisas, meu amigo", disse ele. "A primeira você sempre me perguntou, e a segunda talvez o deixará um pouco triste." Vendo meu interesse, após breve pausa, Andrés continuou: "Você sempre me perguntou por que de eu admirar tanto Nicole, pois bem, vou lhe dizer. Há alguns séculos atrás, existia uma jovem de exuberante beleza.
filha de um alfaiate, esta jovem despertou o amor incondicional de um outro jovem cujos pais detinham melhor posição. Porém, essa moça não gostava desse jovem que tinha fama não muito boa entre a sociedade, porém sentia ela grande amor pelo irmão que era um ano mais novo. Começava, assim, uma terrível guerra entre irmãos pela disputa do coração da jovem. Andrés tinha o olhar perdido, como se a lembrança lhe trouxesse amargas recordações. Recobrando as forças, após breve pausa, continuou a narrar a história. O irmão mais velho, sabendo do interesse da jovem por seu rival, secretamente a violentou, plantando dentro de seu útero um filho. Mais tarde, seu irmão soube do acontecido, pela boca da própria jovem. Queria lavar sua honra com sangue, perante um duelo que levaria um dos dois à morte. Mas a jovem, com toda sua delicadeza, não permitiu que isso acontecesse. Os dois fugiram para um lugar distante, onde o irmão mais novo assumiria o filho como se fosse dele. Seguidos pelo irmão mais velho, meses depois foram vítimas de uma emboscada. Nessa emboscada, morreram o irmão mais novo, a jovem e o filho que ela carregava no ventre. Depois de perceber a gravidade da situação que lhe próprio causara, o irmão mais velho atirou-se de um penhasco, pondo fim à própria vida. Andrés, com lágrimas nos olhos, fez breve pausa, novamente para concentrar-se. Respirou fundo, deixando transparecer toda a sua emoção e disse: aquela criança que a jovem carregava no ventre era eu. Agora ficava claro como o dia. Andrés sentia muito afeto por Nicole porque ela fora sua mãe, em uma outra existência. As peças foram se juntando como em um quebra-cabeça, e tudo ficou evidente. Katrina, em uma outra encarnação, fora o irmão mais jovem que assumira os erros do outro. Voltando à Terra como mãe e filha, Katrina, que outrora fora o irmão mais jovem, e Nicole tiveram a oportunidade de viver o amor mais puro que pode existir entre os seres. O amor de mãe e filha. Depuraram, assim, seus sentimentos e se amaram, intensamente, na mais perfeita harmonia, exaltando o sentido puro e verdadeiro do amor sincero. Ralph fora o irmão mais velho e voltou, nesta vida, para sanar seus erros. Ainda carregando as amarras do autoritarismo em seu íntimo, sofreu grandes provações e, por fim, sanou sua dívida com Nicole, salvando-lhe a vida, mas falhou ainda em muitas outras ocasiões. Acabou criando débitos terríveis, sendo coautor e até mesmo autor direto de muitos outros homicídios. Laçando-se em um campo de batalha, seu principal intuito era buscar sua própria aniquilação. Mais uma vez, desencarnou com o terrível agravante de ser um suicida. Quanto a Andrés, este me confessou que era para ter sido pai de Nicole, porém foi melhor, devido a certas circunstâncias que não nos cabe julgar, que Andrés apoiasse esta nossa irmãzinha como seu espírito guardião, deixando para outra oportunidade os acertos entre os dois. Aquele dia ficará inesquecível em minha vida. Andrés havia me dito que tinha duas coisas para me dizer. Uma ele já havia dito. Já a segunda me deixou bastante triste e abalado. Contida a emoção das lembranças, irmão Andrés me disse: há muito, Angelinos, espero a oportunidade de reparar alguns erros do passado e de descer à órbita terrestre, para cumprir meus intuitos e ajudar a humanidade em sua evolução. Recebi de nossos superiores a convocação para tal. É com muito pesar que digo que, em breve, voltarei para a matéria, mas é também com muita alegria, porque terei Nicole como minha mãe, muito embora será apenas por alguns instantes. Como assim? Perguntei. No dia em que renascerei para o mundo, Nicole irá desencarnar. Andrés fez breve pausa e completou. Gostaria que você a recebesse, em meu lugar, e a amparasse no que fosse preciso. É óbvio que concordei. Atender a um pedido, feito de forma tão carinhosa como aquele, era mais que uma obrigação minha, era uma forma de demonstrar gratidão a esse eterno amigo.
Depois que Nicole restabeleceu-se e se sentiu segura junto de Ingrid, ela lhe disse exatamente tudo o que havia acontecido. Ingrid emocionou-se muito ao saber de seu irmão, mas jamais revelou a Nicole que eles eram ligados por laços sanguíneos. A nossa querida Nicole viveu por muito tempo, amparada por Ingrid, até o dia em que conheceu um belo rapaz e se casou. A guerra já havia acabado, havia muito, mas as cicatrizes que nossa irmãzinha trazia no coração teimavam em fazê-la chorar, de vez em quando. Nicole trazia um lindo bebê no ventre, quando começou, inesperadamente, a sentir-se muito fraca. Foram 9 meses de difícil gestação. A amável garotinha, que agora se tornara uma linda e delicada mulher, deu à luz um lindo menino, mas não resistiu ao parto e desencanou, horas depois. Antes de sua passagem para a pátria espiritual, ela teve a oportunidade de segurar aquela linda criança nos braços e a chamar de filho amado. Colocou seu nome de Ralph e, assim, ele é conhecido até nos dias de hoje. Entre lágrimas, tive o imenso prazer de ver aquele reencontro, e foi com lágrimas nos olhos que amparei Nicole nos braços e a levei para um pronto-socorro, a fim de que se restabelecesse em sua nova condição. Nosso querido irmão Andreas ou, melhor dizendo, Ralph, continua encarnado e é um grande lutador em prol da paz no mundo. Apesar de não ser tão conhecido, com muita humildade e descrição, trabalha, ardentemente, para que sejam quebrados os terríveis tabus da discriminação e dos preconceitos raciais entre os homens. Eu continuo aqui. Trabalhando dentro de minhas limitações, vou ajudando, aqui e ali, aqueles que precisam e que têm o merecimento. A Segunda Grande Guerra deixou marcas que somente o tempo irá apagar. Deixou cicatrizes profundas que muitos ainda trazem consigo, mas também deixou a lição de que, para ser feliz, o homem precisa, acima de tudo, viver em paz. Nos campos de concentração, muitos morreram, embora, nos dias de hoje, andem a colocar em dúvida a existência do Holocausto. Posso afirmar que os campos existiram, e foram uma das maiores demonstrações da perversidade humana. Tão grande quanto os massacres dos primeiros cristãos, nos grandiosos circos romanos. Muitos judeus, negros, homossexuais, ciganos e tantos outros filhos de Deus foram impiedosamente mortos naquela época. Como tudo na vida acontece por uma razão e, acima de tudo, com o consentimento de Deus, guardemos a grande lição daqueles acontecimentos. Cada um de nós tem um modo de pensar, cada um de nós tem um modo de ser, mas todos nós somos filhos de Deus. Se somos judeus, cristãos, brancos, negros, devemos, acima de tudo, aprender a nos respeitar, mutuamente, pois só assim teremos um mundo mais justo para todos. Antes de encerrar nosso trabalho, gostaria de agradecer a este irmão que escreveu cada linha destas páginas, com muito amor. Durante quase um ano, doou meia hora de seu dia para que este trabalho fosse realizado, muito embora tenha feito isso com muito prazer. Sei o quanto é atribulada a vida de quem está encarnado, portanto, quero que ele não se culpe pelas vezes em que precisou adiar nosso encontro. Sei que, apesar da pouca experiência que nosso irmão João tem com a escrita, fez o possível para que esta humilde história fosse passada para o papel. Lembro-me do dia em que me encontrei, pela primeira vez, com o médium, quando um amigo meu disse que me daria muito trabalho para que o irmão João mudasse algumas atitudes, a ponto de poder trabalhar neste projeto. Mas, em desdobramento, este se mostrou muito entusiasmado com a história que lhe passei, adaptando-se, rapidamente, para que o trabalho fosse realizado. Na noite em que o encontrei, trazia ele pensamentos muito conturbados. Era a primeira vez que adentrava uma casa espírita, e não foi difícil ajudá-lo a permanecer no caminho do bem. Agora, passados quase 3 anos, este meu grande amigo já entendeu que o que ele mais procurava estava dentro dele mesmo. Trabalhe, irmão João, trabalhe muito. Una suas forças aos outros e dê o máximo de si,
pois muitos pequeninos dependem de você e de todos os incansáveis trabalhadores do Núcleo Educacional Recanto Azul. Bendita seja a Associação Espírita Nova Era, pois é referência muito positiva, aqui no plano espiritual. Irradia grandiosa luz, acolhendo encarnados e desencarnados necessitados, com extremo amor, carinho e paz. Agradeço ao irmão Andrés que, mesmo encarnado, ajudou-me a montar esta história e sempre que podia, em desdobramento, auxiliava-me e me dava forças. Agradeço ao mentor do médium que abriu o campo e também colaborou muito para que as intuições de cada palavra chegassem à tela mental do nosso irmão João, com o máximo de clareza possível. A todos aqueles que, direta e indiretamente, ajudaram para que esta obra chegasse até suas mãos, peço para que Deus, nosso Pai, em sua infinita misericórdia, ilumine e abençoe os caminhos de cada um. A você, amigo leitor, que chegou ao final desta simples história, mas contada com muito amor, sinta-se abraçado e irradiado por luzes que descem do mais alto, abençoá-lo. Que todos possam ter retirado pequenas e humildes lições destas páginas e que possam levá-las para todo sempre. Por fim, mas não menos importante, agradeço a Deus, nosso Pai Criador, por ter nos dado a vida e a oportunidade de estar trabalhando na grande seara do Mestre Jesus. Que, unidos na fé, possamos retribuir as bênçãos que recebemos, divulgando a boa nova do homem de Nazaré. Espero que estas linhas não sejam de despedida, mas, sim, de uma até logo. Se permitido for, quero ainda passar, através de singelas páginas, muito amor, paz e esperança a todos os que necessitam de amparo. Que Jesus de Nazaré derrame suas bênçãos sobre todos nós. Um grande abraço fraterno, de seu sempre amigo, Angelinos. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Seja membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.